E aí pessoal, tudo bom? Vinícius aqui e eu vou estar trazendo para vocês hoje o primeiro vídeo de topografia 1, tá bom? Nesse vídeo aqui a gente vai estar trazendo alguns cálculos, algumas observações importantes em relação ao assunto de poligonais, tá bom? Então desde a parte de correção angular, né, segundo a tabela que a gente vai ter lá quando a gente começar o vídeo propriamente dito, até também o cálculo das nossas coordenadas definitivas, nossas coordenadas absolutas, lá no finalzinho do vídeo, tá bom? Mas antes de a gente começar, né, a gente vai dividir esse vídeo em algumas partes, vão ser 5 partes, vamos lá. Primeira parte, cálculo do erro de fechamento angular e a correção dele. Como eu tinha falado, essa daqui vai ser a primeira parte, tá? A segunda parte vai ser o cálculo do azimuth, então a gente vai corrigir os nossos ângulos, os nossos erros angulares, né? Vai estar distribuindo o nosso erro ali e depois a gente vai calcular os azimuths de acordo com essa correção angular, tá bom? Dos ângulos horizontais. Terceira parte, a gente vai estar calculando as projeções parciais x e y, tá bom? As projeções da nossa poligonal. Depois a gente vai então para o nosso erro de fechamento linear, tá bom? O nosso erro linear e também o cálculo da nossa precisão relativa, tá bom? Essa vai ser a nossa quarta parte. A quinta e última parte vai ser então a correção, né, do nosso erro linear e as coordenadas finalizadas, as nossas coordenadas absolutas, e a gente termina esse vídeo por aqui, tá bom? Nessa quinta parte, beleza? Calculando então as nossas coordenadas absolutas, beleza? Pessoal, esse vídeo aqui é a primeira parte do assunto de poligonais, tá? Ele é um assunto mais extenso, também tem a parte de irradiações. Vocês vão ver que quando a gente começar o exercício, eu vou jogar ele aí na tela, vocês vão ver que vão ter alguns dados das irradiações, e a gente vai ver isso provavelmente num terceiro vídeo, porque o segundo vídeo já está engavetado também, que é a gente vai mexer um pouquinho nessa poligonal, interpretar ela no AutoCAD, tá bom? Mas beleza, pessoal. Dito isso, a gente vai para a nossa primeira parte então do vídeo, tá? Calculando os nossos ângulos, né? Os nossos erros angulares e corrigindo eles, fazendo a distribuição correta, beleza? Bora lá! E pessoal, a gente vai estar resolvendo esse exercício e ele vai ser de um livro que eu vou deixar aí na descrição, nos comentários também, tá bom? Fixado, para vocês darem uma olhadinha depois, se quiserem também estudar mais a fundo o assunto e tudo mais, beleza? Então vamos para a primeira parte. Pessoal, então vamos entender o que seria esse erro de fechamento angular e essa correção, tá bom? Eu vou jogar aí para vocês na tela a tabela para a gente analisar juntos o que a gente vai precisar para entender como calcular o erro de fechamento angular e a correção, tá bom? Dá uma olhadinha aí, ó. Então vamos lá, pessoal. O que a nossa caderneta de campo de levantamento nos dá? Então ela dá, né, a observação das estações, né, o ponto visado ali, o ângulo zenital, ângulo horizontal, tá bom? E também dá a nossa distância horizontal. E a gente vai se limitar, tá bom? A gente vai se limitar a esses dados, a observação desses dados, tá bom? A leitura dos fios ali, fio médio, fio inferior e fio superior, a gente vai deixar de lado nesse vídeo, tá bom? A gente vai buscar as observações mais ali da estação até os dados de distância horizontal, beleza? Show de bola, pessoal! Então, o que a gente vai precisar, continuem dando uma olhada aí, o que a gente vai precisar para calcular, para observar os nossos erros de fechamento angular? Pessoal, lembrando que esse erro de fechamento angular está relacionado aos ângulos horizontais, tá bom? Então a gente vai precisar das estações, tá bom? Qual que é o número de vértices da nossa poligonal, e a gente pensa isso através da análise das estações. Nós vemos ali que existem então 4 estações, certo? E a gente vai também precisar dos nossos ângulos horizontais, tá bom? Então, pessoal, pega uma folha, anota esses ângulos horizontais, anota também o número de estações, ali a gente está vendo que são 4, e é isso que a gente vai precisar nessa primeira parte, tá bom? Pessoal, então, como que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai analisar o nosso erro de fechamento angular? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer para saber se existe um erro e qual é esse erro, a gente tem que saber qual que deveria ser o valor correto, certo? Como que a gente faz isso, pessoal? Então, a somatória dos ângulos internos, que deveria dar, né, que é o correto para a gente analisar, então é o número de vértices menos 2
vezes 180 graus. Vezes 180 graus. Pessoal, qual que é o número de vértices mesmo? Era 4, né? Então, 4 menos 2 vezes 180. Isso daqui vai ter que dar 360 graus, certo? Ou seja, pessoal, a nossa poligonal de 4 vértices, né, de 4 estações ali, né, que nós estamos utilizando como referência, teria que dar 360 graus. Esse é o valor correto da soma dos ângulos internos. Pessoal, como que a gente vai fazer a análise do nosso erro? É justamente pegando os nossos ângulos horizontais e somando eles, tá bom? Eu não vou fazer a soma aqui porque senão vai demorar muito, vai tomar muito tempo do vídeo. Então eu quero que você faça aí e aqui a minha parte vai ser só colocar o resultado da soma final. Se você não fez isso ainda, para o vídeo agora, que agora eu vou estar colocando o somatório desses ângulos da nossa tabela para a gente ver quanto que está dando a mais ou quanto que está dando a menos, tá bom? Pausa aí, faz isso e depois você volta comigo, tá? Pessoal, a gente já calculou quanto que deveria dar, né? Qual que seria a soma dos ângulos internos que deveria dar corretamente, né? A gente viu que era 360 e eu acabei de calcular agora a soma dos ângulos horizontais que a nossa caderneta de campo deu pra gente. E olha só, pessoal, a soma dos ângulos internos na tabela está dando 360 graus, 0 minutos e 20 segundos. Pessoal, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que fazer uma subtraçãozinha básica, tá? Para a gente saber quanto que ele está excedendo ou quanto que ele está, né? Quanto que falta para chegar ao valor que deveria dar. Nesse caso aqui, ele está excedendo o valor verdadeiro, o valor que deveria dar, correto? Então vamos lá fazer aqui, ó, 360 graus menos 360, 0 graus, 0 minutos e 20 segundos, certo? Vinícius, o que significa isso? Beleza, a gente achou esse valor. Pessoal, esse valor aqui é justamente o valor, né, do nosso erro, tá? Então, a soma dos ângulos internos na tabela está excedendo 20 segundos em relação ao que deveria dar, tá bom? Vinícius, o que a gente faz agora? Agora a gente já achou o erro do fechamento, do fechamento angular, a gente vai então corrigir o nosso erro angular, tá bom? Como que a gente faz isso, pessoal? Olha só, vou apagar a luz aqui, já a gente volta. Beleza, pessoal? Então a gente achou o valor do nosso erro, que equivale a 20 segundos, né? E para a gente, então, corrigir os nossos ângulos horizontais, a gente vai ter que estar dividindo esse erro de 20 segundos pelo número de vértices, pelo número de estações da nossa poligonal, tá bom? Então, seria justamente, deixa eu vir para cá, 20 segundos dividido, qual que é o número de estações? Era 4, né? Ou seja, pessoal, o valor do nosso erro distribuído para cada vértice, para cada estação, né, vai ser então 5 segundos. Pessoal, vocês lembram que o valor, né, da nossa soma de ângulos internos excedeu o que deveria dar? Né, deu 20 segundos a mais? Então, para a gente corrigir esse nosso erro de fechamento angular, a gente vai ter que subtrair 0,5 segundos em cada ângulo horizontal de cada estação. Entenderam? Então a gente vai pegar, depois que a gente achou o erro, encontrou o valor do erro para cada estação, a gente se excedeu, né? Se deu 20 segundos a mais, a gente vai ter que tirar 5 segundos de cada vértice, de cada uma dos quatro vértices, perdão, que a gente tem na nossa poligonal, beleza? Pessoal, eu vou colocar um exemplo aqui, tá bom? Do que seria essa subtração, tá bom? Caso você não tenha entendido, mas eu não vou fazer todas. Eu quero que você faça, porque também, se eu ficar fazendo tudo aqui, a gente vai perder muito tempo do vídeo, tá bom? Eu acho que pode ficar maçante para vocês. Então, a gente sabe que o valor que a gente vai ter que subtrair de cada ângulo horizontal de cada estação é 5 segundos, certo? Então vamos lá, pessoal, eu tenho aqui, então qual que foi uma das estações, né? Vou colocar aqui a A,
tá? O nosso ângulo horizontal era 90 graus, 31 minutos e 10 segundos. E o que a gente vai fazer então? A gente vai estar subtraindo 0,5 segundos. Pessoal, quanto que isso daqui tem que dar? Isso daqui vai dar 90 graus, 31 minutos e 0,5 segundos. Ou seja, a gente realizou a nossa subtração em relação ao erro que nós achamos para cada vértice da nossa poligonal, beleza? E não é só para o A, tem que fazer também para o ângulo horizontal presente ali na estação B, na estação C e na estação D. Pessoal, sabe uma coisa importante que vocês vão poder fazer também? Fez toda essa correção de fechamento angular, agora você vai poder ver se realmente o seu erro, né, se a sua distribuição desse erro está correta. O que você vai fazer? Calculou esses novos ângulos corrigidos, esses novos ângulos horizontais corrigidos, você vai fazer a soma deles. Faz a soma desses 4. Se der 360, fechou. Show de bola. Você então distribuiu corretamente. Se não estiver dando 360, você fez alguma coisa errada aí, tá bom? Então tem que prestar atenção em relação aos segundos, em relação aos minutos, em relação aos graus, prestar atenção para isso, tá bom? Show de bola, pessoal. Primeira parte está resolvida. Vimos então o erro de fechamento e correção deles, tá bom? Como eu disse, não estou fazendo de todas as estações, mas espero que você esteja fazendo aí, tá bom? Bora para a segunda parte. Pessoal, na segunda parte agora então, a gente vai estar calculando os azimutes da nossa poligonal, tá? Para isso ele nos ajuda dando o azimute inicial, que é o azimute de A, tá bom? A gente vai precisar dele porque a gente vai utilizar ele como referência inicial para ir calculando os azimutes seguintes, tá bom? Pessoal, antes da gente começar propriamente dito, eu vou falar para vocês qual que é esse azimute inicial. Vamos entender como calcular os azimutes, tá bom? Pessoal, o azimute de determinado ponto, que eu vou chamar de N, ponto N, é o azimute do ponto anterior mais o ângulo horizontal do ponto que a gente está querendo encontrar o azimute mais 180 graus. Repara nisso aqui agora, ó. Se o nosso resultado do azimute do ponto der maior do que 360, o que a gente vai ter que fazer? Subtrair 360. Ficou confuso, né? Vamos entender um pouquinho agora como a gente vai calcular, né, propriamente dito, os valores. Eu acho que você vai entender melhor, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Qual que é o valor do azimute inicial que ele dá pra gente? Olha só. O azimute de AB, tá bom? Né? O azimute de AB, ele fala que é 248 graus, 43 minutos e 10 segundos, tá bom? Anota aí, ó, 248 graus, 43 minutos e 10 segundos. Pessoal, o que a gente vai ter que fazer agora? Calcular o azimute do ponto seguinte. Qual que é o azimute do ponto seguinte? Azimute de BC, certo? Nós temos o de AB, que ele deu pra gente, e é exatamente ele que a gente vai estar levando como referência para calcular o de BC, tá ok? Então vamos lá. Azimute do ponto anterior, 248, 43, 10 segundos. Qual que é o ângulo horizontal do nosso ponto B? No caso, né, a gente está pensando na estação B, certo? Eu coloquei aqui, é 88. Então, mais 88 graus, 58 minutos e 15 segundos. 15 segundos mais 180 graus. Pessoal, isso daqui está dando... Isso daqui, ó, 517 graus, 41 minutos e 25 segundos. Galera,
Está dando maior do que 360, né? Então, o que a gente faz? Subtrai 360 graus. E o resultado final do nosso azimute em relação a BC será 157 graus, 41 minutos e 25 segundos. O azimute, então, em relação a BC é 157 graus, 41 minutos e 25 segundos, tá bom? Vamos fazer para mais um agora, vamos fazer então em relação a CD, beleza? Vou só apagar aqui rapidinho e a gente já volta. Beleza, então vamos para o nosso azimute em relação a CD. Azimute em relação a CD. Então, o que a gente vai precisar? Do nosso azimute do ponto anterior, que é o azimute de BC, certo? A gente acabou de calcular, que é 157 graus, 41 minutos e 25 segundos. Mais o ângulo horizontal. Qual que é o ângulo horizontal? Deixa eu ver aqui, 90 graus, 10 minutos e 25 segundos, mais 180 graus, certo? Fez essa sominha aqui, vai dar 427 graus, 51 minutos e 50 segundos, está dando maior do que 360, subtrai 360, menos 360 graus. E isso daqui vai ter que dar, então, 67 graus, 51 minutos e 50 segundos. Ou seja, o nosso ângulo azimutal em relação a CD vai ser 67 graus, 51 minutos e 50 segundos. Show de bola, pessoal? Beleza, a gente termina então a nossa segunda parte, né? Eu termino aqui, mas você ainda tem mais um para calcular, né? Que é o azimute em relação a DA, correto? Pessoal, agora vocês vão perceber que calculando o DA e depois voltando para o azimute em relação a AB, vocês vão ter que ter para esse azimute em relação a AB o mesmo resultado inicial que o exercício te dá, que é 248 graus, 43 minutos e 10 segundos. Então, vocês vão achar o azimute DA e, no momento em que vocês voltam do azimute DA para o AB, vocês vão achar exatamente o que o enunciado dá pra gente, tá? E se não achar, é porque tem alguma coisinha errada aí, tá bom? Então, tem que verificar isso também. Na primeira parte, a gente consegue conferir e nessa parte também de cálculos dos ângulos azimutais, a gente também consegue conferir, tá bom? Pessoal, lembrando também que esse aqui é um vídeo mais de resolução, então eu não estou me prendendo em explicar propriamente, tá, a parte dos azimutes, entender, né, como que ele é medido e tudo mais, só para dar uma recapitulada para vocês, né, o azimute, então, ele leva em conta, né, ele começa a ser contado do nosso norte e ele desce no sentido horário até, né, então vamos pensar aqui que a gente tem o ponto A, e aqui a gente tem o ponto B, certo? Então, ele desce no sentido horário, inicialmente, né, do nosso eixo vertical, e esse valor de ângulo é o nosso querido azimute em relação a AB, tá bom? Então, só para dar uma recapitulada, mas a ideia desse vídeo é a gente fazer o exercício, tá bom? Show de bola, vamos para a nossa terceira parte agora. Pessoal, agora a gente vai então para nossas projeções parciais. A gente vai estar calculando elas e percebendo que existirá um erro aqui também, tá bom? Como que a gente vai identificar isso? Porque quando a gente pensa nessas projeções parciais, pessoal, o valor do somatório das projeções para x tem que dar zero e para y tem que dar zero. E no momento que a gente calcula o x para cada estação e o y para cada estação e fazemos a soma de cada valor, xa mais xb mais xc mais xd, nós vemos que
não dá zero, nem para x, nem para y, tá bom? E daí a gente vai ter que então calcular o nosso erro linear e também calcular a nossa precisão relativa, tá bom? Pessoal, então como que a gente faz o cálculo das projeções parciais para x? É então o seno do nosso azimuth no ponto, tá bom? Em relação ao ponto que a gente está calculando. Então, para o nosso caso aqui, do nosso XA, vai ser o azimuth em relação a AB, tá? Vezes a distância horizontal em relação ao ponto que a gente está estudando. No caso, então, a distância horizontal A para o nosso XA. E aqui, para Y, também funciona da mesma maneira, só que em vez de seno do azimuth em relação ao ponto que nós estamos estudando, será cosseno do azimuth do ângulo do azimuth do ponto que estamos estudando, tá bom? Vezes também a distância horizontal do ponto que a gente está estudando, tá? Então vamos fazer essas continhas. Eu vou fazer só para esse caso, para os pontos A, tanto para x quanto para y, e vou deixar para vocês fazerem os pontos seguintes, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, a gente está analisando a primeira estação, correto? Então, a gente vai pensar no azimuth em relação a AB, exatamente. Então, seno de... Deixa eu ver aqui. Qual que é o azimuth em relação a AB? 248 graus, 43 minutos e 10 segundos. Certo? E 10 segundos. Vezes a distância horizontal em relação, então, a AB, que seria justamente, deixa eu ver aqui, 16,97. Vinícius, de onde que você tirou esse 16,97? Da tabela, tá? A gente vê que ali na nossa caderneta de campo, ele dá o nosso valor da distância horizontal. Quanto que dá isso aqui, então? A gente vai ter que a nossa primeira projeção vai ser menos 15,8129. Aproximadamente, tá? Não estou colocando todos os valores decimais aqui. Menos 15,8129. Beleza, pessoal? Agora, vamos fazer para y, tá bom? Vamos lá. Então, para YA vai ser exatamente a mesma coisa, só que vai ter o cosseno, né? Então, cosseno de 248 graus, 43 minutos e 10 segundos, vezes a distância horizontal em relação a AB. Isso aí. Vezes 16,97. A gente vai ter que o nosso YA vai ser, deixa eu ver, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, perdão, menos 6,1590. Menos 6,1590. Pessoal, e aí a gente vai fazendo, então, essas projeções, tá? Para A, para B, para C e para D. E, ao final das nossas projeções, do cálculo das nossas projeções parciais, nós vamos obter a soma de cada uma delas. Nós vamos somar XA com XB, com XC, com XD e YA com YB, com YC e com YD. E aí a gente vai ter que observar aí, então, qual que vai ser o valor dessa soma. Porque é justamente aí que nós encontramos um erro, tá bom? E a gente vai consertar esses erros depois, novamente, como a gente fez também lá com os ângulos, né? Com a correção angular dos ângulos horizontais, beleza? Show de bola, pessoal. Então eu vou apagar essa parte e vou colocar o resultado das somas aí para vocês, tá bom? Beleza, pessoal. Então agora a gente está com o nosso somatório de x e o nosso somatório de y, que nós encontramos justamente após os cálculos das projeções x e as projeções y, e nós somamos cada uma delas, tá bom? Beleza, pessoal. Quando não há erro, as nossas projeções vão dar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mas, por conta de haver um erro, nós teremos aqui um valor diferente de zero, tá bom? Para esse caso, então, vamos supor que a gente já tenha feito todos aqui, eu, no caso, né, já tenha feito todos, você tem que fazer aí, hein? Mas já fez todos os cálculos das projeções, nós vemos, então, que o somatório de x vai ter que dar menos 0,045, atenção, menos 0,045 para o somatório das projeções em x e para o somatório das projeções em y mais 0,774.
Achou isso aí no seu também? Se achou, então tá no caminho certo, tá? Então a gente tem o somatório de x e o somatório das projeções em y, beleza? E aqui a gente encerra a nossa terceira parte, tá bom? Agora a gente vai então para a parte referente então, né, ao cálculo das projeções parciais e então também, né, a soma dessas projeções parciais para nós observarmos o erro agora na quarta parte, que é em relação ao erro linear e também a precisão relativa, tá bom? Bora lá então para a quarta parte. Beleza, pessoal? Então, erro linear e precisão relativa. Como que a gente vai calcular esse nosso erro linear? É fácil, galera. A gente vai lembrar da nossa soma das projeções parciais de x e projeções parciais de y, que a gente vai chamar então de EX e EY, tá? E os dois valores ao quadrado, tá? Dentro da raiz quadrada. Nós vamos ter então o nosso erro linear, tá bom? Vamos resolver isso aqui então, vai? Erro linear é igual a raiz quadrada. Qual que era o nosso valor do somatório de x mesmo? Era menos 0,045, né? Esse valor ao quadrado. Esse 2 aqui ficou feio, hein? Aí, 0,045 ao quadrado, tem um meninho aqui, né? Mas, qual que era o valor do nosso somatório das projeções em y? 0,774 ao quadrado. Beleza? Faz a continha aí, depois a gente volta. Aí, ó. Faz essa continha aqui. Então, o erro linear para a nossa poligonal, de acordo com os dados da nossa tabela, dá aproximadamente 0,77307. Beleza? Então, a gente entende que o nosso erro linear é 0,775307 aproximadamente, tá bom, pessoal? Show de bola! Encontramos o nosso erro linear. Vamos agora para a precisão relativa. Eu vou apagar aqui e já já a gente volta. Pessoal, como que a gente vai calcular a nossa precisão relativa? É justamente, então, a relação entre o erro linear, que nós acabamos de encontrar, pelo perímetro. Pelo perímetro do que, Vinícius? Da nossa poligonal. Pegando, então, as nossas distâncias horizontais referentes aos lados da poligonal e somando elas, nós temos o perímetro da poligonal. Qual que é o nosso valor do erro linear? Deu que era aproximadamente 0,775307. Belezinha? Dividido pelo perímetro. Qual que é o perímetro? Eu já fiz aqui anteriormente, tá? Tá dando 85,26. Belezinha? E então essa divisão vai dar pra gente a nossa precisão relativa de aproximadamente 0,0909344. Belezinha, pessoal? E esse valor, então, nós podemos para uma escala, tá? Então, nós fazemos o seguinte. 1 para x é igual a justamente a nossa precisão relativa. 0,0909344. Passamos esse x multiplicando e passamos esse valor da precisão relativa dividindo. Nós temos então 1 para x, que seria justamente essa divisão. 1 dividido por 0,00909344, que vai dar exatamente 109,96933. Belezinha, pessoal? Então aqui a gente encerra esse assunto da quarta parte, que era o erro linear e a precisão relativa, tá bom? Bora para a quinta e última parte agora, referente então, né, à correção do nosso erro linear e também as coordenadas absolutas, né, as nossas coordenadas definitivas e corrigidas. Bora lá! Pessoal, então para a gente calcular a nossa correção dos erros lineares, tá, na nossa quinta e última parte, nós temos que levar em conta tanto a parte de x quanto a parte de y, lembrando lá da nossa terceira parte em relação às projeções parciais, tá bom? Vamos pensar diretamente aqui fazendo os cálculos, beleza? Vamos lá então. Para x, então, em relação a
tá bom? Pensando no nosso lado AB, né? Tá? Então a gente tem que, ó, não pode esquecer desse sinal negativo, tá? Menos, qual que era o valor de x mesmo? O somatório em relação a x, certo? Da nossa terceira parte, que era justamente menos 0,045, isso mesmo. Dividido pelo perímetro, 85,26. Fechar o nosso colchetes aqui, vezes a distância horizontal em relação ao nosso lado AB, né? Que era justamente 16,97. Esse dado aqui, lembrando, né, que a gente tira diretamente da tabela, né? A nossa tabela da nossa caderneta de campo lá já nos deu esse valor aqui, tá bom? E a gente tem, então, que a nossa correção para x do erro linear em relação a A, né, pensando no nosso lado AB, nós temos, então, que o valor dessa correção é 0,08956, beleza? Aproximadamente, tá? Aproximadamente 0,008956, tá bom? Pensando agora em y, lembrando, né, tomando o mesmo cuidado com o sinal negativo, tá bom? A gente vai fazer para y também em relação a A, pensando no lado AB no lado AB da nossa poligonal. Vamos lá. Beleza, pessoal? Então, em relação a A, né, nós temos que, para y, vamos ter aqui, abre o colchetes, menos o valorzinho da nossa soma de y, né, lá na parte de projeções parciais, nós temos que, nós encontramos, né, o valor dessa sominha, igual a 0,774, fecha o parênteses, dividido pelo perímetro, mesmo perímetro, 85,26, certo? E fecha o querido colchetes aqui. Para multiplicar, então, pela distância horizontal, nós estamos levando em conta, relacionando, né, pensando no lado AB, tá bom? 16,97. E essa continha vai dar para a gente, então, que em relação a A, nós temos que fazer uma correção para menos 0,15405. E nós vamos, então, ver que esses resultados que nós encontramos, nós vamos utilizar para corrigir as nossas coordenadas e obter, então, as nossas coordenadas absolutas, tá bom? Eu, da mesma maneira, só vou fazer para A, tá bom? Para que vocês possam fazer aí para o resto, né? Para o restante, então, em relação a B, a C e a D. E daí, a gente chega agora para a nossa última parte, lá depois que vocês fizerem isso, para o cálculo das coordenadas definitivas, né? As nossas coordenadas absolutas, tá bom? Bora lá! Chegando, então, no finalzinho do nosso vídeo, nós vamos calcular as coordenadas absolutas. E como que a gente vai fazer isso? Pessoal, a gente identifica, tá bom? As nossas coordenadas absolutas dessa maneira, tá bom? Tanto para x quanto para y. E essas coordenadas são encontradas da seguinte maneira. É a projeção parcial que nós encontramos lá na terceira parte do vídeo. Se você não lembra, dá uma voltadinha. Mais a correção que nós acabamos de achar agora há pouco, né? Em relação sempre ao ponto que nós estamos estudando, tá bom? Então nós fazemos lá, né? Menos o erro, o somatório de x dividido pelo perímetro, vezes, né, a distância horizontal em relação àquele ponto, certo? Então é isso que a gente está fazendo aqui para cada ponto. Lembrando que eu vou fazer só de um e vou deixar para você fazer o resto aí, tá bom? Beleza, então vamos fazer para A, tá bom? Tanto x quanto y, as nossas coordenadas absolutas. Vamos lá. Então qual que foi a nossa projeção parcial que a gente achou? Para XA foi menos 15,813. E nós somamos, então, com a correção que nós acabamos de encontrar. 0,00895. Beleza? E isso daqui vai dar para a gente uma coordenada absoluta para XA de menos 15,804. Beleza? E esse valor aqui de forma aproximada, tá bom, pessoal? Menos 15,804. Vamos fazer agora para y, então. Então, qual que foi a nossa projeção parcial para y? Menos, deixa eu ver aqui, menos 6,159
mais, deixa eu ver aqui, lembrando, tá? A nossa correção aqui para x, né? Para y, perdão. Para esse ponto A, está dando negativa, então a gente mantém o nosso sinal aqui, tá bom? Senão a gente vai ter um susto lá no final da nossa conta, tá? Então, menos 6,159 mais menos 0,154. E essa sominha vai dar pra gente parte da nossa coordenada absoluta em relação a y de menos 6,313, tá bom? Então, nós encontramos para x, encontramos para y, em relação ao nosso ponto de estudo, que é o A. E agora, pessoal, é você que vai terminar o exercício, tá bom? Porque aqui eu só fiz de A, de B, né, nas outras partes também, e eu contei com que você estivesse fazendo todo o exercício, né, pausando o vídeo e fazendo todo o exercício, tá bom? Pessoal, depois que você termina todo o cálculo das nossas coordenadas absolutas, para você ver se você acertou, né, se os cálculos e sua análise está correto, você tem que fazer o somatório de todos os x, e esse somatório vai ter que dar zero, ou muito, muito, muito próximo de zero, tá bom? Por conta dos arredondamentos, tá? E para y, o seu somatório vai ter que dar zero também, né? Tem que dar zero, ou muito, muito, muito próximo de zero, tá bom? E aí, pessoal, concluindo isso daqui, você pode finalizar o que o exercício pede pra gente, tá bom? Claro que ainda tem mais uma etapa, né, em relação às irradiações, mas esse vídeo vai ficar por aqui, beleza? Pessoal, espero que esse vídeo possa ter ajudado você. Coloque as críticas aí nos comentários, me ajude a melhorar, para que eu possa melhorar o conteúdo para vocês, tá bom? Um abração e tchau, tchau!